Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada, feliz dia do Senhor para você. Não se esqueça hoje de dar glória a Deus, afinal, hoje é dia do Senhor. Hoje é domingo, dia que nós celebramos o santo sacrifício do altar, a ressurreição de Jesus Cristo. É motivo suficiente para a gente adorar a Deus. Somos salvos. A Páscoa de Cristo nos ressuscitou. Isso nós celebramos de maneira solene todo o domingo na Eucaristia, na Santa Missa, no Sacramento do Altar, nos outros dias também, mas domingo é o dia por excelência da ressurreição. Que alegria, que alegria! Hoje é dia 18 de julho de 2021. Né? Hoje, esse domingo que nós celebramos já é o 16º do tempo comum do ano B. Vamos lá aos textos bíblicos. Primeira leitura. Profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 1 a 6. Reunirei o resto de minhas ovelhas, suscitarei para elas pastores. Com o salmista, vamos rezar o Salmo 22, conhecidíssimo Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem onde seguir-me. Repete aí na sua casa, reza junto com o padre. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem onde seguir-me. A segunda leitura desse domingo, carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 ao 18. Ele é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Atentos ao Santo Evangelho, Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34. Escutemos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saíram de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador de sede doce, que ilumine nossa mente e nosso coração, para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Olha o que Jesus faz no seu ministério pastoral de cuidar das ovelhas. Jesus percebe que seus discípulos, percebe que aqueles seus colaboradores estão cansados, fatigados. Afinal, o trabalho, a lida junto com Jesus, na missão de Jesus, sempre é desgastante. E humanamente a gente se cansa, embora espiritualmente a gente se fortaleça. Mas Jesus fala para eles: então vamos dar uma descansadinha, vamos se retirar um pouco. Eles estavam trabalhando tanto na missão, diz o texto de São Marcos, relatado para nós agora, que a gente acabou de escutar, que eles não tinham tempo nem para comer. Veja só, isso fez levar os parentes de Jesus, os conhecidos dele, às vezes a achar que Jesus era meio louco, né? Tem passagem em São Marcos que vai dizer isso, que pensava que Jesus estava fora de si. Mas, vamos lá, voltemos aqui ao texto. Jesus vai se retirar então com os discípulos para um momento de retiro, um momento de descanso, que é importante para todos nós. Acontece que quando ele chega num lugar, muitas pessoas também sabem que Jesus e os seus discípulos estão naquele lugar e vão até lá, encontram Jesus. Jesus vai para um lugar para descansar, como se ele dissesse assim: se fosse hoje, né? Desliga o Wi-Fi, desliga os dados do celular, não quero receber mensagem, não quero receber pedidos, solicitação de ajuda, não, eu quero descansar, como se fosse assim. Mas de repente ele vê ali uma multidão precisando de ajuda. E Jesus se compadece, porque ele é de fato o bom pastor. Na verdade, Jesus é o verdadeiro pastor, o pastor por excelência, o modelo de pastor, aquele que serve para todos nós que estamos à frente das comunidades, seguirmos o exemplo, imitar o jeito dele pastorear. Aí Jesus se sente comovido, porque aquela multidão era como ovelhas que não têm pastor. Estão desamparadas,
estão sem saber para onde ir. E quantas pessoas hoje, nos nossos dias, estão assim, sem rumo, desorientadas. Se vai para o mundo da política, há uma briga do cão, há uma divisão, até famílias, entre amigos. Invadiu até todas as outras circunstâncias da nossa vida. Você não pode nem assistir um jogo de futebol agora tranquilamente. Vai lá, tem política no meio. Você não pode se divertir num jogo ou assistir um seriado. Nada. Tem política, tem politicagem, tem ideologias. Vai comprar algum produto, está influenciado por movimentos. Enfim, está todo mundo desorientado, todo mundo perdido. E aí o padre, o pastor, aquele que é líder de uma igreja, de uma comunidade de fiéis, se coloca de maneira dura, com autoridade, com postura, valorizando a doutrina, os valores, esse muitas vezes será perseguido. Mas tem que ser assim. As pessoas estão aí como ovelhas sem pastor. Ou nós cuidamos delas, ou a gente cuida desse povo, ou vai todo mundo sucumbir diante do mal que está aí assolando as famílias, nossas escolas, os jovens, a cultura, enfim, tudo já desagregado, desintegrado. Precisamos de uma restauração geral. E as pessoas vão encontrar onde? Em quem? Naqueles que são chamados a ajudar Jesus nessa missão, que ele chamou como colaboradores. É só o padre? Só os padres têm essa missão? Não, mas eles especificamente, os bispos principalmente. Mas também você que é batizado, também é chamado a ser esse que conduz os outros a Cristo, que orienta essas pessoas. Então, por isso, estude a doutrina da sua igreja, alimente sua fé, alimente o seu conhecimento, para você poder dar alimento também aos outros, às outras ovelhas. Qual que é a acusação aqui de Jeremias, na primeira leitura? É exatamente isso, que aqueles pastores, líderes religiosos, não estavam pastoreando as ovelhas, estavam pastoreando a si mesmo, alimentando a si mesmo. Ou seja, o que é alimentar a si mesmo? Não dar alimento para a ovelha, é buscar seus interesses, é buscar sua reputação, sua fama, seu sucesso, esquecer de cuidar daquele rebanho, daquela comunidade. Por isso que na primeira leitura é uma censura muito dura. Deus falando, eu vou mesmo pastorear o meu povo e dar pastores segundo o meu coração. Parece uma contradição, mas não é não. É que Deus, ele atua, ele age também através dos ministros que ele escolhe para isso. Que a sua vida, a minha vida, seja modelo daquela pessoa, daquele cristão que propaga esse amor e essa direção correta dos valores do Evangelho. Que você seja aquele, como diz na segunda leitura que nós ouvimos hoje da carta aos Efésios, aquele que trabalha pela paz, aquele que une, aquele que edifica a paz, que constrói a paz. Porque Jesus, ele uniu do que estava dividido, ele fez uma unidade. Em tempos em que era comum rixas entre grupo A, entre grupo B, entre israelitas, entre pagãos, aqueles que tinham vindo convertidos do paganismo e aqueles que tinham convertido do judaísmo para a fé em Cristo, havia meio que uma rixa ali, uma dificuldade de se relacionar. Jesus, de fato, ele fez de todos uma unidade, como acontece na cruz. Quando ele for elevado, atrairá todos assim, pois era necessário que um só morresse por todos, e assim os separados formassem um só povo. A morte de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, uniu o que estava dividido, derrubou o muro da separação que nos distanciava da graça. E por isso você e eu também temos essa missão, que com o nosso ministério, com a nossa vida, com o nosso testemunho, fazer com que a unidade seja restabelecida. A unidade de todos em Cristo Jesus, o sumo e único pastor. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos cruz do eterno. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Amém.